Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Queremos, antes de tudo, agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando nesse momento, o ciclo de debates dentro da programação da Semana do Pedagogo da Unifacol, um evento que vem sendo transmitido pelas principais redes sociais da Unifacol. É um evento que ele é promovido pelo curso de Pedagogia da Unifacol, e aí, de antemão, nós queremos agradecer a iniciativa proposta pelo curso de Pedagogia, uma oportunidade que nós temos de debater sobre as questões pertinentes à educação, sobretudo nesses tempos de pandemia em que vivemos, tempos difíceis em que nós temos buscado encontrar alternativas para consolidar um projeto de educação que busque atender a todos, como é o nosso objetivo. Então, a gente quer acolher a todos, parabenizar pela iniciativa e dizer a todos que sejam bem-vindos, nossos queridos estudantes que participam nesse momento dessas lives, profissionais da educação, pesquisadores, enfim, sejam todos bem-vindos. Hoje, nós vamos ficar nessa tarde durante o quarto dia de debates e teremos a presença honrosa das pesquisadoras Cíntia Freitas, que é professora, pedagoga, mestranda em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, professora do curso de Pedagogia. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, por estarem conosco nesse momento. Queremos também desejar uma boa tarde à nossa querida professora Márcia Nazário, pedagoga, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, também professora, colega nossa do curso de Pedagogia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Agostinho, tudo bom? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, minha gente. Que nós tenhamos uma excelente discussão nessa Semana de Pedagogia. Muito bem, gente. Então, eu espero que todos aproveitem ao máximo esse encontro nosso, que nada mais é do que uma oportunidade de a gente estar junto debatendo sobre as questões educacionais. E aproveitar as contribuições que as pesquisadoras, as professoras têm a nos proporcionar nessa tarde de hoje. Sobretudo, num momento de incerteza em que a gente vive observando um movimento tanto político, quanto uma tentativa de construção dessas alternativas, conforme nós havíamos falado, de consolidar essa proposta de educação. E aí nosso tema, que é bem pertinente, educação, trabalho remoto e avaliação, a importância da autorregulação como instrumentos de aprendizagem, vai ser o nosso objeto de debate de hoje. No momento em que a gente tem assistido muitas propostas vindas do Ministério da Educação em termos de regular ou de orientar a oferta de educação em nosso país por meio de um trabalho remoto, então a gente faz menção ao parecer do Conselho Nacional de Educação, que se posicionou nessa terça-feira, 28 de abril, o último 28 de abril, sobre as orientações acerca desse trabalho para as diferentes etapas de ensino, desde a educação básica até o ensino superior. Então, eu acredito que será um debate em que nós vamos poder discutir um pouco sobre essas questões que estão postas na atualidade em relação aos processos educacionais, aos processos de autorregulação e de avaliação. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer alguns dados importantes para embasar um pouco esse nosso debate e que consideramos pertinente indagar nesse momento. Segundo dados do IBGE de 2010, residiam em domicílios cujo rendimento mensal per capita era de até um salário mínimo, 78% de pessoas em idade de 6 a 14 anos de idade
e de 15 a 17 anos de idade, 65% dessas pessoas tinham esse rendimento médio de um salário mínimo. Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade representavam 44,5% das pessoas cadastradas no CAD único, ou seja, aquelas pessoas que têm cadastro nos benefícios do governo federal. 48,8% das pessoas eram atendidas pelo programa Bolsa Família. Mais de 80% das escolas públicas, né, as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade estudam em escola pública. Isso representa mais de 80% do nosso alunado. Então, uma vez que a escola pública ela absorve esse maior público, essa parcela mais pobre desse grupo, ela se torna um centro de confluência, né, desses debates sobre as políticas sociais, sobretudo num tempo em que a gente percebe que essa pandemia traz consequências tanto sociais quanto educacionais, como também em outros níveis e esferas sociais. E aí nós temos observado, por exemplo, as políticas, né, que buscam, sobretudo em relação à educação, atenuar um pouco as consequências do momento em que vivemos. Como a gente tem assistido, o programa de alimentação escolar como uma tentativa de minimizar os impactos causados pela Covid-19, sobretudo nas populações mais carentes. E nesse contexto de isolamento social e de suspensão das aulas presenciais, segundo dados de um pesquisador chamado Ivan Nilsson, que ele faz parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, Observa, que é o grupo de pesquisa em política e gestão da educação, ele fez um levantamento preliminar e identificou que 24 estados, eles distribuem merenda, 14 estados priorizam os estudantes mais vulneráveis, 10 atendem todos os estudantes da rede, né? Entre os critérios utilizados para a distribuição das merendas, 9 estados utilizam o Bolsa Família como critério, 8 estados utilizam a matrícula efetiva da rede, 4 estados utilizam como critério o CAD único e 3 utilizam outros critérios. Só para a gente ter mais ou menos uma noção de como essas políticas elas estão sendo pensadas em nível estadual, né? Um outro levantamento que eu trago de dado importante para embasar o nosso debate é de uma pesquisa realizada em na verdade, publicada em 2008 e 2018, pelo Comitê Gestor de Internet do Brasil e o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade, que aponta um crescimento de 70% da população conectada no Brasil. Isso é um dado importante para a gente debater, sobretudo quando a gente fala de trabalho remoto. No entanto, o Brasil ele fica atrás de países como o Chile, como a Argentina, como o Paraguai, como o Uruguai, né? Então, e desse dado, o celular ele foi tido como o meio preferencial de acesso dos brasileiros, segundo a pesquisa, que identificou que 97% usou o celular como dispositivo de acesso à internet. Então, para a gente ter uma ideia, esse 97% das pessoas que acessaram a internet pelo celular, né, a gente vê uma disparidade em termos de acesso, por exemplo, ao conteúdo remoto da educação, né, nós já podemos notar que é difícil o processo educativo remoto dar-se exclusivamente por meio de uma ferramenta, por meio do celular, né? Vou trazer também, conforme os dados do professor Nilson, que ele fez esse levantamento, né, 26 estados e o Distrito Federal, eles adotaram alguma ferramenta online para disponibilizar conteúdo educacional, né? 15 estados, incluindo o Distrito Federal, além de ferramentas online, utilizaram emissoras de TV aberta para transmissão de aulas. 11 estados incluíram na sua estratégia um modo para disponibilizar material impresso aos estudantes. E 2 estados estão associando a transmissão de conteúdos via rádio a outras estratégias. São eles o estado do Maranhão e o estado do Sergipe. Então, nós temos
assistido que essa questão conteudística, ela está fortemente presente no processo de trabalho remoto e tem sido aguda essa discussão em termos da qualidade da oferta do ensino remoto em diferentes etapas da educação, desde a gente pensar como é que isso chega à etapa da educação infantil até a etapa do ensino superior. Nesse sentido, aí é que eu passo a palavra à professora Márcia, que vai debater um pouco em como é que a gente pode pensar a avaliação nesse contexto de pandemia e como é que estes instrumentos de avaliação, eles cabem no formato do ensino remoto, uma vez que os professores têm sido convidados ou convocados a lidar com essas diferentes realidades atuais em termos de dar conta de um conjunto de ações que façam com que a escola não pare e conjunto de ações que acabam também por responsabilizar o trabalho docente e por, assim dizer, nós podemos comentar uma oferta de educação precária que não chega, infelizmente, a todos os cantos da população e o acesso não chega a todos os estudantes. Professora Márcia, seja bem-vinda, está com você a palavra. Olá, professor Agostinho, muito obrigada. Queria aqui, agradecer pela oportunidade da fala, agradecer aos nossos estudantes que estão aqui presentes, nos escutando, tá certo, gente? É um prazer discutir com vocês. E, assim, hoje a gente vai fazer uma discussão em cima de avaliação. Quando a gente pensa esse período de pandemia, a gente vai perceber que muita coisa foi um estalo para a gente. A gente foi pego todo mundo de surpresa, não deu tempo de se preparar. E o trabalho remoto, ele vai se enquadrar justamente nessa questão. A gente não está trabalhando com educação à distância, o qual existe uma organização, existe um fluxo, existe um currículo, existe as tecnologias, mídias que são voltadas, que são organizadas para isso. Nós começamos a fazer o trabalho remoto na intenção e no ensejo de não parar o trabalho. E daí, se a gente for para o pressuposto da própria Constituição Federal, a gente vai perceber que quando o professor ele faz isso, gente, ele está tentando prezar pelo direito à educação. Esse direito que é tão louvável, esse direito que nós, pedagogos e pedagogas, tentamos defender. Por outro lado, mesmo que exista toda uma boa intenção, mesmo que exista aí uma forma da gente tentar mesmo galgar esses espaços e qualificar, esses ambientes de aprendizagem, há também algumas críticas e há coisas que a gente precisa discutir. Quando a gente pensa em avaliação, vejam, a gente vai agora para um momento assim que é um momento muito minucioso para se discutir. A gente vive num país que é um país que ele é cheio de disparidades e desigualdades sociais. Então, quando a gente é pego de surpresa numa pandemia dessa, a gente vai perceber o quanto a educação é forte. Agostinho já tinha mencionado a questão dos kits de alimentação. Gente, é uma política intersetorial e as pessoas dependem dela para além do ensino e aprendizagem. E a pandemia vem mostrando isso e os nossos esforços não são vãos, eu tenho certeza disso. Mas é importante também a gente analisar para que a gente saia com um aprendizado significativo de todo esse momento. Quando a gente vai analisar a avaliação, a gente primeiro precisa pensar em uma política geral, Se a gente for olhar fortemente, trazendo para o nosso estado de Pernambuco, a gente vai ver que a avaliação aqui, ela tem muitos traços de accountability, que é o que Almerindo Janela Afonso, ele estuda, que tem 3 pilares, a questão da avaliação, da prestação de contas e da responsabilização. Então, muito da avaliação que é usado dentro da escola, gente, ela serve para indicar se estamos ou não alcançando aquela qualidade que está ali apregoada, que está sendo proposta, e também está sendo usada para responsabilizar docentes e escola no sentido de um fazer pedagógico. Então, aí nós temos a questão da meritocracia, nós temos a questão da bonificação por desempenho, que são dados que mostram que a avaliação, ela vai muito no sentido dos dados numéricos de avaliações externas. Então, imagine a gente pensar num contexto que visa dados numéricos, que visam isso para dizer que escola A é melhor, que escola B não presta, que professor A é bom, que professor B é ruim.
e a gente pensar em um momento que todo mundo está nas suas casas, trancado, e que esse processo está distante, e que a gente para toda uma política para repensar remotamente como é que pode acontecer. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, que quando a gente para nesse momento, a gente reflete um pouco quão empresarial vem sendo a gestão da educação. E aí eu trago para vocês Luiz Carlos Freitas, desde 2012, ele vem estudando sobre a questão dessa gestão empresarial, o que ele chama de reformadores empresariais da educação. E aí ele vai falar sobre a questão de um rolamento de culpa. Quando a escola não dá conta de determinadas coisas, ela rola a culpa para a família. Quando a família não dá conta de determinadas coisas, ela rola para o professor, e o professor volta para a família volta para a criança. E aí a gente começa a usar o termo da avaliação, a gente começa a ver a educação como uma empresa, como uma questão do qual é o produto que a gente está aí colocando para a nossa sociedade, e a educação é para além disso. Então, como é que eu posso pensar uma avaliação formativa dentro de um processo de pandemia, sabendo que a gente tem aí essas atividades remotas, sabendo que a gente tem uma medida provisória 934 de 1 de abril, que flexibiliza as nossas horas, né? Então, a gente tem as 800 horas aulas, 200 dias letivos, e essa medida provisória, ela vem flexibilizar, dizer que talvez a gente não consiga dar essas 800 horas aulas presencialmente, e aí surge essa fonte da questão do trabalho remoto. Mas aí surge para a educação infantil, para o fundamental, para o médio, para o superior. Talvez os mais experientes no ensino superior, a gente consiga alcançar isso de forma talvez mais próxima. Mas no fundamental, isso acaba sendo um repasse de atividades, e eu aqui me solidarizo, porque eu sou professora, e sei que a gente faz isso na intenção de estar próximo da criança, de fazer com que ele esteja próximo da escola, mas existe também aqueles que não têm nenhum acesso, e a gente escutou isso a semana toda, e eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Mas pensando em avaliação da aprendizagem, gente, eu não posso trazer uma perspectiva de avaliação tradicional para esse momento. Eu não posso dizer que eu vou ter uma prova e que vou dar a mesma nota para todo mundo. Ou eu vou pegar essa prova e vou analisar todo mundo de forma homogênea. É nesse momento que a gente vai precisar observar as heterogeneidades, as individualidades, e não tem aquela pedagogia humanizadora, aquela bem freiriana, é hora da gente fazer assim, ó, florescer, certo? É hora da gente saber que cada aluno, ele aprende no momento, no caminho, e que esse caminho diz muito mesmo. Não adianta eu achar que eu vou fazer a avaliação como eu pensava em fazer a avaliação na minha sala de aula. Eu não vou ter mais o olho a olho. E a gente sabe, gente, que a sala de aula é aquela coisa. Quando você percebe que o aluno não está aprendendo, você vai lá e diz, mas o que é que está acontecendo? Você começa a se analisar, você tenta mudar sua metodologia, e agora remotamente? Você lá pelo celular, pelo computador, você não está vendo, você não está sentindo. Então, você precisa ter esse olhar humanizado, humanizador, e ter uma escuta muito aguçada, para compreender também que é um momento difícil, psicologicamente difícil. Então, talvez as pessoas não estejam na maturação, na maturidade de compreender esse processo. E talvez a avaliação, ela deva ser, sim, esse caminho que a gente vai seguindo no miudinho. É o feedback que o professor dá com o aluno na atividade que ele fez. É o que ele escreveu, é um comentário, é o chat, é o debate, é o tentar fazer. É o tentar fazer. Que a gente sempre diz, né? Eu acho que Lucchesi, que trabalha muito a questão da avaliação da aprendizagem, ele diz, gente, a gente não pode estar desassociado à avaliação de planejamento. E na sala, a gente às vezes tem isso. Então, são coisas que também tenho que repensar em mim. De que forma meu planejamento está aliado à minha avaliação? De que forma essa avaliação ela vai ser tão contundente a ponto de dar conta de um planejamento que agora é remoto, extraordinariamente, não é AD,
certo? Porque a gente aí está chegando nesse momento, que é um momento que pegou todo mundo aí de surpresa e a gente vai fazendo. Também a gente não pode fazer com que isso seja uma parte ruim da EAD, né? A gente também tem que ter esse cuidado. Mas essa avaliação, gente, inclusive, professora Márcia, se a gente pensar, por exemplo, desculpe ele atrapalhar, mas como é que a gente pode pensar essas diferenças entre EAD e ensino remoto num contexto em que a gente usa apenas dados como forma de medir a qualidade da educação? Como é que a gente pode até pensar essas diferenças entre EAD e ensino remoto, por exemplo, quando são lançadas propostas, inclusive, para acompanhar um desempenho da avaliação infantil, quando a gente que somos pais, temos visto uma grande sobrecarga de trabalho que tem vindo para as famílias, em termos de acompanhamento dos filhos pequenos, até mesmo das outras etapas de ensino, e como é que a gente lida com todos esses desafios. Verdade, Agostinho, uma ótima questão, né? Então, a gente percebe que existe uma sobrecarga, porque a pandemia, ela não mexeu só no educacional, ela mexeu no social, ela mexeu no econômico. Então, a gente está aí, gente, falando de uma educação pública, mas a gente está falando também de uma educação privada, que foi também aí atenuada. E a gente sabe que, para esses, trabalho remoto ele surgiu como uma exigência, né? No ensino público ainda há os que resistam, mas no privado ele surgiu como uma exigência, porque ele está atrelado ao pagamento de mensalidades. E aí é outro fator, porque aí a pandemia, como eu já disse, ela mexeu com tudo. E quando eu falo nisso, eu estou dizendo que a avaliação não é só a avaliação da aprendizagem, gente. A gente está no momento agora que o professor está dando aula e quem está assistindo é o pai e a criança. Não é mais a criança na sala de aula. Então, existe a avaliação também do professor, da prática do professor. Não que isso, né, nos surta estranhamento, não. Porque nossa prática tem que ser aberta, livre, e tem que ser vista mesmo para que as pessoas, que a família colabore, certo? Mas existe uma avaliação de uma forma geral. Mas voltando para a avaliação da aprendizagem, eu acredito que esse seja o momento da gente repensar em vários âmbitos. Primeiro, a questão do processo, saber que a avaliação, ela não é só aquele exercício, aquela prova. E isso é uma coisa da avaliação formativa. A gente sabe que parece que é uma coisa que no imaginário social está bem definido, está bem discutido, mas que na prática não está. A gente precisa saber que é o processo. E nesse processo a gente precisa saber das individualidades. E essas individualidades têm que pesar mais, têm que pesar muito mais do que apenas uma nota. Eu sempre trabalho com gestão na Unifacol, e eu sempre digo para meus alunos, tanto da Unifacol como da educação básica, gente, sabe qual é o meu maior prazer? É escutar um aluno dizer que aprendeu. Não é que o aluno tirou 10, é que o aluno aprendeu. Professor, eu aprendi determinada coisa com a sua ajuda, com a sua mediação. Para mim, essa é a melhor forma de avaliar. É o melhor feedback, é a melhor forma de dizer assim, nossa, eu estou chegando junto. Me recordo na educação básica, uma vez eu fiz uma prova e a gente vai conhecendo todas as crianças, né? E um aluno muito bom, daquele bem arretado mesmo, que faz todas as atividades, fiz a prova de português, ele tirou 1. Aí você olha a prova e diz, essa prova não é desse ser humano, mas o que aconteceu? E aí você vai, mas o que aconteceu? E assim, você pega a prova e ainda dá a oportunidade. Terminei, professora. Tem certeza? Olha mais uma vez, né? Aquele jeito do professor. Não, terminei mesmo. Tá, pode entregar. E aí, quando ele recebe a prova, ele diz assim, ai, professora, eu tirei 1. E aí, quando chega lá no finalzinho do semestre, ele diz assim, professora, eu tirei 1, eu vou ficar em recuperação. Eu disse, não, mas eu dei 5 pontos a você, que a média é 6, né? Dei 5 pontos a você pela participação, pelo trabalho que você foi. E aí ele chegou pro pai dele e fez assim, pai, a professora me deu 5 pontos. E aí o pai chegou para mim e disse assim, mas professora, eu não quero que você ajude meu filho dessa forma. Se for para ele fazer recuperação, possa fazer, não sei o que. Não, pai, eu não dei os 5 pontos a ele. Esse ponto é dele, porque ele vem construindo no dia a dia. Eu sei que ele é muito mais do que aquele 1 que ele tirou na prova.
E aí, eu assistindo algumas coisas da professora Tereza Pena esses dias, e ela vinha falando justamente sobre isso. Quanto o processo, ele é tão valioso, e a gente tem que ver que a nota é aquilo que a gente dá pelo processo. Então, o processo foi aqui, eu conheço meu aluno, eu sei o que ele é capaz, e aí eu dou uma nota, porque eu preciso mensurar uma nota, eu preciso mensurar um conceito. Mas a gente tem que compreender que a avaliação não é simplesmente uma nota e um conceito. Então, é essa visão de tradicionalismo, essa visão de uma sala de aula formal, tradicional, que eu não posso carregar junto para o ensino remoto, porque é justamente aí o equívoco total. Como é que eu faço isso se eu não estou ali no geral, no todo, vendo o dia a dia? Então, é aí esse momento que a gente precisa de uma sistemática. Me recordo quando eu trabalhei também em estágio com a professora Mariana Monteiro, e a gente fez um trabalho muito bacana, que foi um trabalho de memorial. E o memorial, os alunos construíam e escreviam sobre o que eles aprenderam, desde a educação básica até o ensino superior. E foi um trabalho tão bacana, foi um trabalho de construção pessoal. Eles diziam que eles aprenderam, e aquilo foi a forma de avaliação que a gente tinha. Então, existem caminhos e possibilidades que a gente pode estreitar uma avaliação mais próxima, uma avaliação mais relacionada com os estudantes, de que é apenas uma preparação, um treinamento, essa padronização que vem sendo feita. Então, alguns autores dizem que o capitalismo, ele cumpriu a sua missão, que foi homogeneizar as pessoas. Então, as pessoas, elas não querem ser diferentes, elas querem ser iguais. E as avaliações tradicionais, elas trazem esse esboço. Quer que todo mundo tire 10, quer que todo mundo tire 9, quer que todo mundo... A gente não precisa ser igual, gente, a gente precisa ser diferente mesmo, porque cada um é específico. E eu espero que com esse trabalho remoto, as escolas, principalmente as escolas públicas, minha gente, que vem aí com a dificuldade tremenda. Eu sou da rede pública do ensino, sou da rede municipal, e eu vejo o enfrentamento que docente, gestão vem tendo para tentar amadurecer isso, sem condição, sem possibilidade, sem formação para isso. Então, eu deixo aqui meu abraço e minha solidariedade com essas pessoas. Dizer que eu espero que esse período remoto ajude a gente a compreender as tecnologias da educação e saber quanto elas são positivas e contribuem para o nosso trabalho, certo? E agora a gente vê, olha quantas críticas se tinha pela EAD. E agora está todo mundo remoto, todo mundo usando aí as plataformas, os halls da vida, né? Os Google Meet, e a gente está usando chats e bate-papos, a gente está usando aquilo que por tanto tempo foi criticado. Então, a gente precisa também fazer essa análise. Uma avaliação não é só uma avaliação da aprendizagem, é uma avaliação de uma conjuntura como um todo, do docente, da formação, da responsabilidade que a gente tem, e isso se mostra pelo esforço que estamos fazendo nesse trabalho. Mais uma vez eu queria dizer isso, porque a gente faz isso realmente pelo compromisso do direito à educação, que é um direito que está ali na nossa Constituição, certo? Então, eu espero que a gente amadureça, que a gente possa voltar dessa pandemia mais forte, mais fortalecido, e também dispostos a um novo trabalho e uma nova condução. Certo, gente? Agostinho, passar para você novamente. Ok. Ô, professora Márcia, é um desafio atual que se apresenta, não apenas para o professor, no sentido de repensar as suas propostas, de acompanhar a avaliação dos estudantes por diferentes estratégias, por diferentes instrumentos, como você colocou, por mediação das mídias digitais, mas também a gente repensar como que a gente está vendo e está pensando essa avaliação, que, de certa forma, tradicionalmente, a gente tem alguns instrumentos que são utilizados pelos professores, e a gente poder compreender essas novas formas como alternativas também pós-pandemia. Não é? A gente pode até pensar dessa forma. Sim. E aí, um novo desafio que se apresenta também nesse contexto do ensino remoto, antes de entrar na discussão sobre a autorregulação da aprendizagem,
né, que você explanou tão bem essas questões relacionadas à avaliação, né, é importante a gente pensar de que modo isso tem chegado aos estudantes, né, e como é que eles conseguem regular essa sua aprendizagem em tempos de pandemia, no enfrentamento à Covid-19, pensando a partir do que Perrenot vem definir como autorregulação, essa capacidade dos estudantes eles desenvolverem suas habilidades para a aprendizagem num tempo tão difícil como é o tempo de pandemia e que exige a mobilização de diferentes competências, inclusive anteriormente construídas, né? Então, a avaliação Agostinho, também no sentido de... Pois não. Antes de você encerrar aí, eu queria falar também que teve algumas questões, né, de como avaliar. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas coisas para pensar mesmo de avaliação. E eu acredito que essa maturidade de avaliação, a gente vai também tentar ressignificar e tentar trazer para a roda outros tipos de formas de avaliação. E aí eu acredito que Cíntia vai trazer também aspectos que são importantes para a gente pensar. Gente, é uma área vasta, sim. O que a gente não pode fazer é o que os pais estão acostumados a fazer, ter notas, conceitos que são balizados por avaliações que são prontas, que vão mensurar o aluno que foi aprovado e reprovado. Não tem como a gente fazer isso nesse momento. A gente precisa ter uma mente também de solidariedade para compreender que o momento é outro, os processos de aprendizagem também são outros. Isso aí, Márcia, professora Márcia, é muito importante essa sua contribuição, e isso se articula com os demais temas que a gente já veio acompanhando aqui na Semana do Pedagogo, quando a gente falava da solidariedade, quando a gente falava desse processo de enfrentamento, né, ao Covid-19, que modifica muito o nosso pensar, modifica também a nossa dinâmica social, uma vez que todo um conjunto de rotinas, né, de organização escolar estava posto. E aí é nesse sentido que a gente convida a professora Cíntia Freitas a debater um pouco conosco sobre o que é essa temática da autorregulação da aprendizagem e como é que diferentes variáveis que se colocam no contexto da autorregulação da aprendizagem, como as questões afetivas, como as questões cognitivas, emocionais, evolutivas, elas permitem ao indivíduo essa autonomia na sua aprendizagem, assim como também a gente debateu um pouco sobre como é que essas instituições de ensino, elas vêm conduzindo o processo de autorregulação da aprendizagem nesse período de pandemia. Tá? Então, a gente vai escutar um pouco o que tem a dizer a nossa querida professora Cíntia Freitas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, né, dividir essa mediação com vocês, um tema tão pertinente para a situação a qual estamos vivendo. E eu quero saudar e fico muito feliz em perceber nos comentários que nós temos diferentes segmentos acompanhando o nosso trabalho. Então, eu começo saudando aqui, né, primeiro os nossos estudantes, através da nossa aluna Jailma, né, que está aí nos elogiando a todo momento, é uma aluna muito aplicada, e também aos outros segmentos, como os nossos colegas da Unifacol, através da professora Lindinalva, os nossos amigos pesquisadores, que também estão interagindo a todo momento, através da pessoa do meu amigo particular, Douglas Ferreira, e também a todos os profissionais da educação básica que estão nos acompanhando através da professora Leandra Lima de Escada. Então, é um prazer, né, compartilhar um pouco com vocês dessas experiências, dessas discussões, né, e entender como é que se dá esse processo de autorregulação nesse momento no qual estamos vivendo, onde a todo dia estamos sendo convidados e desafiados a ressignificar nossa prática docente, nosso modo de ver a avaliação, a didática, a metodologia a qual, né, estaremos usando com os nossos estudantes, independente da modalidade de ensino ou etapa.
Então, para a gente começar a pensar a autorregulação, eu gostaria que vocês começassem a refletir como é que vocês estudam. É deitado, sentado, na mesa, no sofá, no chão, né? Em que local, né? Na sua casa, no quarto, na sala, na cozinha, no terraço, na varanda. E quais são os recursos que vocês costumam utilizar para fazer a mediação no desenvolvimento dessa aprendizagem? Então, há quem grave o próprio áudio fazendo uma leitura, faça mapa conceitual, né? Tenha diferentes estratégias, ver vídeos no YouTube ou em outras plataformas, né? E de que forma o aluno, ele considera que aprende melhor. Nem sempre o que eu almejo e o que eu vejo como aprendizagem ou forma de aprender é o melhor para uma outra pessoa. Então, diante disso, a gente começa a pensar a autorregulação a partir de diferentes autores, como Pozo, Perrenot e Zimmermann, que eles asseguram que a autorregulação é a competência que o indivíduo tem de autogerir seus pensamentos, sentimentos, ações, e que essas ações elas devem ser planejadas a partir de um ciclo e adaptadas para obter metas e objetivos pessoais, sejam eles da aprendizagem ou de outro significado que se queira dar no desenvolvimento dessas ações, né? Então, diante disso, Perrenot vem trazendo que a autorregulação ela é a capacidade que o sujeito tem para gerir os seus próprios projetos, seus progressos, suas estratégias, diante de diferentes tarefas e obstáculos. Então, possibilitar que o estudante ele seja o sujeito autor da sua aprendizagem nesse momento em que as aulas remotas estão acontecendo, é entender que não se precisa prescrever um padrão de ensino, que todos os estudantes irão aprender daquela forma, mas sim promover reflexões sobre os diferentes modos, os diversos modos de ensino-aprendizagem e de que forma o sujeito compreende melhor e se adequa melhor às suas realidades para desenvolver essa aprendizagem. Então, diante disso, a gente começa questionando, né, de que forma está sendo desenvolvido o processo de autorregulação durante o período de pandemia do Covid-19, né? Então, as instituições de ensino, nesse momento, tentam, de toda forma, a Márcia traz um dado muito interessante, que para as redes municipais ou públicas, os professores são convidados e que para as redes particulares está sendo praticamente obrigatório. E como é que esses estudantes estão se adaptando a essa nova realidade, né? Uma questão que dificulta muito a gente julgar esses estudantes têm acesso à internet, como os dados que Agostinho traz logo no início. Esses estudantes têm um aparelho tecnológico de qualidade, né? Então, quando a gente começa a analisar algumas imagens, alguns vídeos que chegam, né, nas nossas mídias sociais, é bem preocupante. Muitas vezes tem até um fundo cômico, mas se formos refletirmos a respeito do que vem sendo lançado, são crianças que, quando são postados nas redes de algumas instituições, essas crianças estão estudando no chão, sem iluminação, muitas vezes num lugar insalubre, e que a fala dos pais, como memes que vem a todo momento surgindo na internet, é muito preocupante, porque os pais já demonstram que não têm condições psicológicas, emotivas e cognitivas, muitas vezes, para ajudar esses estudantes e auxiliá-los no desenvolvimento dessa aprendizagem. Então, diante disso, como é que vai ser gerida a aprendizagem autorregulada, né? Então, tendo em vista que essa aprendizagem, ela pressupõe que os estudantes sejam capazes de criar um plano com vistas a alcançar um determinado objetivo, né? Também esse tipo de aprendizagem autorregulada, ela propõe ao aluno selecionar quais as estratégias são mais adequadas para a execução das atividades, de que forma eles irão revisar essas estratégias e como serão redirecionados os objetivos que eles julgam serem necessários. Mas será que os nossos estudantes, nas diferentes modalidades e nas etapas de ensino, conseguem dar conta de todo esse aparato, né? Então, Zimmermann, ele traz que as teorias da autorregulação da
aprendizagem, ela se desenvolve em 3 fases. E a primeira dessas fases, que é chamada de antecipação e a preparação, ela vislumbra que os estudantes, eles primeiro escolham quais são os objetivos que devem seguir, qual o plano estratégico, pedagógico, né? O aluno escolhe qual é a meta que ele pretende atingir primeiro. Então, quando as redes ou algumas instituições lançam as atividades, é interessante que o aluno ele possa ter esse poder de decisão, de dizer, não, eu agora vou executar essa atividade, eu agora vou fazer essa determinada atividade. O meu objetivo nesse momento é esse. Também proporcionar, a partir da segunda fase, o controle, o uso de diferentes estratégias, compreendendo que nem todos os estudantes aprendem da mesma forma, considerando as diversas peculiaridades, os diferentes contextos os quais esses alunos estão inseridos, né? Então, na segunda fase de execução e controle, trata-se de conferir e permitir que seja conferida como é que está sendo feita essa aprendizagem, o desenvolvimento dela, como incentivar o aluno a ser ele próprio o responsável por estudar. Então, esse é um dos maiores questionamentos dos pais que a gente costuma ouvir nas nossas escolas, de que os estudantes já não estão mais com esse interesse, sente falta dos colegas, e a internet aproxima muitos, porém alguns ainda não possuem esses recursos. Então, a terceira fase dessa autorregulação, que é a autorreflexão, ela proporciona, dá a possibilidade de que o aluno avalie como é que está sendo esse processo. Então, é interessante que, para que o aluno tenha uma aprendizagem autorregulada, ele precisa entender que ele é o autor do processo da sua aprendizagem, principalmente nesse período em que as aulas estão acontecendo de forma remota. Também compreender que a execução e o controle devem ser geridos ali a partir do tempo, do comportamento e das interferências que ocorrem nesse ambiente físico, que muitas vezes sofre diferentes interferências internas e externas, né? E essas 3 fases que o autor traz, elas foram separadas apenas por uma ordem didática, né? Mas, na verdade, elas se interpõem a todo momento, né? Elas variam de acordo com o tempo e as direções de cada situação. Então, partindo desse pressuposto de que a aprendizagem autorregulada, ela precisa de diferentes dimensões para acontecer, Simão, ele vem nos inquietar dizendo que, para que essa aprendizagem ocorra a partir da autorregulação do estudante, algumas dimensões precisam serem atendidas. Então, são estratégias cognitivas, metacognitivas, motivacionais e comportamentais. E de que forma, né, estamos enfrentando essas dimensões, né? Cognitivas, metacognitivas, motivacionais e comportamentais. E, por fim, vem trazendo que o emocional é o que vai gerir todas as outras dimensões. Então, Freire vem trazendo que, a partir de um estudo que ele realizou com alguns estudantes... Oi, Agostinho. Professora, antes de você prosseguir, desculpe, mas você falou da dimensão emocional, né? Isso é muito importante quando a gente percebe que é uma das dimensões que tem interferido mais no processo de produção, tanto acadêmico, a gente percebe que essa discussão dá-se tanto no âmbito das produções acadêmicas, de quem é, por exemplo, estudante de mestrado, de doutorado, quanto em nível de educação básica, né? Porque nós estamos constantemente sendo pressionados por diversas situações em que nós temos que nos deparar com familiares que estão convivendo com a Covid, com percas, né, de parentes, de amigos e de pessoas queridas ao nosso redor, né? E como é que essa dimensão emocional ela interfere nesse processo de aprendizagem, como é que a gente está emocionalmente nesse período de pandemia lidando com essas situações. Eu acho que convém nesse momento essa discussão, sobretudo quando você continuava esse debate tão interessante que você está pondo para nós nesse momento.
Diante disso, né, Agostinho, quando a gente começa a compreender que o aluno ele é sujeito ativo na sua aprendizagem, essa aprendizagem ela não está alheia a esses fatores. Então, o lado emocional conta muito. E partindo dessa prerrogativa, como é que a gente consegue desenvolver uma avaliação que considere o lado emocional, que seja uma avaliação humanizada, que respeite a autoavaliação desse estudante também, com a autorregulação, né, a partir da tomada de decisão. Então, como ele vem dizendo que a abolição, ela eleva as intenções de aprendizagem a outro nível. Existe outro tipo de envolvimento por parte do sujeito. Então, essas intenções de tomada de decisão naquele momento do estudante é que faz toda a diferença nesse controle volitivo, né? Então, o controle da atenção, o controle emocional e o controle motivacional, ele é muito pertinente nesse desenvolvimento da aprendizagem. Então, a forma com que os pais compreendem, ou que o próprio estudante compreende e concebe o que ele deve aprender, qual é o significado e a significância que esse processo tem na sua aprendizagem, muitas vezes vai perpassar todas essas dificuldades. Lembrando que é um fator primordial. Né? Nós temos alguns estudantes que chegam a nos procurar e dizer, professor, infelizmente hoje eu não tenho como assistir a aula porque minha família está passando por um momento, estamos fazendo testes e alguém já foi detectado. Então, o lado humanizado, a humanização da educação, tão bem discutida pelo meu amigo Alain Diego, é que nos faz ter essa aproximação com os nossos estudantes e considerar esses diferentes contextos, tendo em vista que se eu não estou bem emocionalmente, logo essa aprendizagem vai ser comprometida de alguma forma. Então, Lopes da Silva vem dizendo que na autorregulação da aprendizagem, né, existe uma fase cíclica. Então, essa fase, ela é autorregulatória e ela precisa de uma dinâmica, ela precisa ser planejada, ela é complexa, intencional e temporal. Essa aprendizagem de forma autorregulada, ela deve considerar multimeios metodológicos, sejam eles qualitativos ou quantitativos, né? Então, quando a gente vai usar algumas abordagens multimetodológicas, a partir de Patrick, que vem trazendo que as questões qualitativas, a gente tem que indagar o que eu vou passar, como eu vou passar, por quê e quando. Né? E nas quantitativas, quanto de atividades e quantas vezes essas atividades vão surtir efeito ou não para o desenvolvimento do meu estudante, utilizando diferentes multimeios. Então, diante de compreender que a autorregulação, nesse momento, é muito importante, considerando que o estudante ele é o ator principal nesse processo, de que o seu lado emocional, bem como todos os aspectos físicos, cognitivos, metacognitivos, devem ser considerados, bem como o seu poder de decisão, que é o que a gente chama, né, de volição, compreender que a visão dos pais responsáveis nesse processo faz toda uma diferença. Então, para ajudar esses estudantes a empregar de forma estratégica os seus recursos para o desenvolvimento da aprendizagem, é preciso que o professor, a professora, o profissional da educação, ele também seja capaz de desenvolver essa capacidade de estratégia a partir da autorregulação. E de que forma, não é? O professor vai avaliar esse processo de autorregulação. Como é que nós iremos avaliar, né, nesse processo? Então, avaliar nesse momento de pandemia, né, é compreender a autorregulação como que envolve diferentes dimensões cognitivas, comportamental, motivacional e contextual. É interessante ver que nem todos os alunos vão ter o mesmo recurso, a mesma oportunidade. Para quem hoje assistiu o Bom Dia Pernambuco, alguns estudantes falavam sobre o adiamento do Enem. E teve uma das pessoas que passaram, uma das estudantes, ela falou, nem todos têm os privilégios que eu tenho, né? Então, pensar esse contexto é muito pertinente agora, bem como
quais são os processos psicológicos de automonitoração que esse estudante tem, de autoavaliação, autorreação, e também entender que esse ciclo, ele precisa de uma fase prévia, de um controle volitivo, de uma autorreflexão, né? Então, quando eu vou pensar, por exemplo, como irei realizar uma atividade, como é que eu entrego, então, a autorregulação no desenvolvimento dessa aprendizagem? Então, por exemplo, nós conseguimos colocar lá no Google Sala de Aula um texto para os estudantes. Então, eles têm uma determinada atividade a ser cumprida. No processo de autorregulação, esse estudante vai primeiro baixar o texto. Para baixar esse texto, ele precisa ter uma internet bacana, um recurso tecnológico, seja um smartphone, um notebook ou um outro recurso, uma outra ferramenta, realizar essa leitura. Mas aí, qual o horário que eu vou realizar essa leitura? Qual é o melhor tempo para mim, né? Então, eu costumo estudar de madrugada. Quem mais se identifica nesse tempo? Depois, ele vai fazer o quê para assimilar e sistematizar os dados dessa leitura? Vai ser um fichamento, um mapa conceitual, vai ser um podcast. Cada sujeito, ele traz suas especificidades na sua forma de aprender, e o professor, ele deve considerar, no seu processo avaliativo, essas colocações. Então, depois que o estudante, ele utiliza os meios, os métodos para aprimorar e fixar essa aprendizagem, ele vai enviar a atividade para o professor, vai ter um feedback do professor ou da professora a respeito dessa atividade, e ainda mais na autorreflexão, quando ele não consegue concluir a atividade, ele pode pedir ajuda, seja nos meios eletrônicos digitais, seja aos colegas de classe, seja até o próprio professor, ou um outro professor, colega de classe, ou colega de trabalho. Então, compreender que a autorregulação, ela utiliza diferentes abordagens. Oi, Márcia. Me escuta? Pode falar, Márcia. Pronto. Sobre o que você falou agora, para não esquecer, posso fazer um adendo à sua fala? Com certeza, deve. Então, eu já li um texto de Libânio e ele falava mais ou menos sobre isso, dessa construção, e que esse processo formativo ele pode ter ajuda. Então, a gente que faz uma pós-graduação, por exemplo, doutorado, mestrado, a gente tem um orientador, e esse orientador está o quê? Está ao nosso lado, ajudando, colaborando presencialmente, pertinho da gente, para a gente construir, para a gente alcançar o nosso objetivo, que é a tese ou a dissertação. Me recordo que Libânio, ele falava um trecho sobre isso, né? Sobre avaliação. Como é que a gente pensa em avaliação formativa e se, por exemplo, você está aplicando aí uma prova, o aluno lhe entrega a prova, sai da sala e depois volta e diz assim, professor, eita, esqueci lembrei de uma coisa agora quando estava no corredor, posso pegar a minha prova novamente e fazer? E a professora dizia, não, você não pode porque você já entregou. E ele fazia uma reflexão, de que forma eu penso no formativo, se a aprendizagem do aluno, só porque ele saiu da sala, não vale mais? Será que essa aprendizagem ela deixou de ser válida nesse momento que ele se ausenta? Então, qual a compreensão que a gente tem nesse processo do caminhar junto e quais são as validações que a gente tem de forma de avaliação? Né? E aí me traz isso quando você fala de autorregulação também. Pode falar, senão eu amei. Então, né, partindo desse pressuposto, né, a autorregulação, ela vem ancorada em diferentes abordagens que devem ser utilizadas para autodirigir o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes nesse momento em que as aulas remotas estão adentrando as residências, né, e devem considerar os diferentes contextos e visa, a partir do que o professor preconiza da atividade, como é que essa família, como é que esse estudante, para os menores, então, realizar o planejamento dessa aprendizagem, como gerir os recursos, como monitorar se o estudante está aprendendo ou não, né? Como monitorar se o estudante ele está sendo motivado, como é que estão sendo acompanhadas as emoções dessa família, o psicológico dessa família, e como é se autoavaliar nesse processo. Então, as experiências profissionais, elas acabam perpassando, enveredam por esses processos de autorregulação da aprendizagem, né, e faz com que o professor hoje ele tenha uma tomada de consciência em relação às suas práticas instrucionais da aprendizagem que antes não se tinha, né? Então, muitas vezes, o que a gente costuma ver é a
prova apenas como um único instrumento, sem considerar que nós temos diferentes recursos para fazer essa aprendizagem, fazer a avaliação dessa aprendizagem de como o meu estudante ele está desenvolvendo esse processo. Então, compreender de que forma essa aprendizagem está sendo efetivada na casa dos nossos estudantes é o pontapé inicial para a execução, o pensamento, planejamento dessas atividades que estamos planejando e enviando por diferentes recursos imediatos para os nossos estudantes. É isso. Obrigada. Augustinho está sem o microfone ligado. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente, gente. Essa importante contribuição. Muito obrigado aí à nossa companheira Cíntia. E agradecer por essa importante contribuição, né, da professora Cíntia, da professora Márcia. E a gente percebe que os temas eles se articulam, né, com tamanha fluidez, né, quando a gente fala de avaliação e autorregulação, eles conseguem dar conta de uma discussão sobre esse processo de trabalho remoto que a gente vivencia nesse momento, sobretudo quando a gente pensa que essas avaliações, né, ou esses instrumentos de avaliações, eles devem se dar de uma forma mais equilibrada a partir desse contexto em que a gente está vivendo, né? Então, a gente conclui esse debate de hoje, né, apontando, por exemplo, né, que a gente tem vivenciado um momento de verticalização, infelizmente, desse processo de tomada de decisão, quando isso chega de forma vertical à escola, sem nenhum debate, por exemplo, com os professores a respeito de que práticas vão ser desenvolvidas no âmbito da escola. Isso é perceptível na maioria das redes e dos sistemas de ensino, né? Isso tem se colocado como um forte gargalo a ser enfrentado nesse momento, né? A gente tem também vivenciado um momento em que há uma manutenção de um sistema conteudistas, né, essas bases elas estão articuladas em torno das avaliações em larga escala, como coloca Márcia, né? É importante a gente refletir sobre isso, que nos próprios documentos que orientam a política de educação remota, né, não se descarta essa utilização das avaliações em larga escala, em que num contexto ele poderia ser repensado, né? A gente tem também um processo de despersonalização do ensino a partir de uma estrutura pré-definida, né? Então, acaba que esse ensino ele sendo despersonalizado na tentativa de se construir uma educação baseada no processo de EAD, né, de educação à distância, uma vez que precisaria de todo um planejamento para a gente contextualizá-lo como sendo uma educação à distância, conforme a professora Márcia colocou, né, e, sobretudo, concluímos que tem sido, infelizmente, um processo que tem se dado de forma desigual e que não chega a todos como deveria ser, né? Nós temos convivido e temos experienciado novas formas de aprendizagem, isso está sendo muito valioso no contexto da educação superior em que nós vivenciamos, inclusive desafiando nossos próprios limites, mas em termos de educação básica, isso ainda há muito a que ser repensado quando a gente pensa em construir uma proposta de educação com base na educação à distância. Né, que isso também então, nos faz... diante disso, né, Augustinho, não, como avaliar esse processo de autorregulação? Então, um dos recursos, uma das estratégias que a gente pode usar, um dos instrumentos de avaliação que nós poderemos usar nesse momento de autorregulação da aprendizagem, no tempo de Covid, com aulas remotas, seria, por exemplo, os autos relatos dos nossos estudantes, diários de estudos, Márcia traz a questão do memorial, né, as observações diretas, como é que está se dando esse desenvolvimento cotidianamente nas nossas salas de aula, que está sendo utilizadas agora nas residências dos nossos estudantes. Então, é isso, pessoal. Um abraço e obrigada pela parceria. Gente, a gente agradece a todos nesse debate,
convidar vocês a assistirem a nossa próxima live, né, de debate amanhã, que vai ter como tema o Cuidar-te, a arte-terapia como caminho para o autocuidado, com as professoras Natália Pontes, Andréa Graupen, Maíra Bruce e o professor Cleiton Santiago, que também faz parte da nossa equipe pedagógica. Agradecer às professoras Cíntia Freitas e Márcia Nazário e agradecer a todos que nos acompanharam. Ótima tarde. Até mais, pessoal. Um abraço. Um beijo, pessoal. Até mais.